Olá! Uma metodologia científica que auxilie na elaboração de políticas públicas voltadas a pessoas com deficiência. Este é o tema do Viver Ciência de hoje. Uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás deu um passo muito importante para que indivíduos com limitações físicas tenham acesso à cidadania. E sobre este assunto, estão conosco nos estúdios da TV UFG, Egmar Felício Chaveiro, doutor em Geografia Humana pela USP e professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. E Wilson Lopes Neto, mestrando em Geografia pela UFG também, está desenvolvendo esta metodologia no seu estudo. Como vai? Tudo bem, Wilson? Tudo bem. Professor Egmar, é um prazer recebê-lo. É um prazer, muito obrigado. Mas antes disso, vamos conhecer também a realidade de pessoas com limitações físicas e entender o que pretende esta pesquisa. A pesquisa chama Políticas Públicas no Espaço da Metrópole para Pessoas com Deficiência. E como ciência espacial, a geografia propõe uma reorganização, não só na estrutura, mas na consciência também, o que, de acordo com a pesquisa, beneficiaria e muito os deficientes. A pesquisa mais recente trata de analisar, verificar como se dá a espacialização física e social da pessoa com deficiência em Goiânia. Quais são os limites, quais são as possibilidades, que sujeito de direito é esse, que potência de vida a pessoa com deficiência, nas várias tipos de deficiência, é capaz de desenvolver. Acessibilidade. Este tema é muito debatido e citado em campanhas de conscientização. Apesar da divulgação, as políticas públicas ainda estão longe da grande necessidade. Em Goiânia, foco da pesquisa desenvolvida, a área urbana ainda mostra as dificuldades diárias de quem enfrenta limitações físicas. Para mim, a principal é a acessibilidade plena. Um exemplo disso é o cego, né? O deficiente visual. Se ele vai para a escola e ele tiver o seu material didático em braille, como é de direito dele, ele não vai necessitar que ninguém leia para ele, porque ele vai ter o mesmo direito que a pessoa que enxerga tem de ter o seu material didático. A nossa cidade, ela não é uma cidade acessível, né? Por mais que tente se parecer, mas ela não é. As calçadas são cheias de entulho, tem até a rampinha de subir, mas dificilmente você consegue passar por ela, porque tem um carro estacionado. Você não consegue transitar pela calçada porque tem um entulho, os vendedores colocam os seus produtos em cima da calçada. Então você também tem que dividir o espaço no asfalto, nas ruas com os carros. Os objetivos principais é diagnosticar os limites espaciais da pessoa com deficiência em Goiânia. Verificar se está havendo um cumprimento das normas jurídicas. E espacializar a situação dessa pessoa com deficiência. E nós vamos conversar agora com os nossos entrevistados aqui no estúdio. Professor Egmar, primeiramente, eu gostaria de saber, e o público também quer entender, como funciona a dimensão desta pesquisa. Explique as etapas deste estudo e também sobre como houve a identificação do problema até o desenvolvimento dessa metodologia. Muito bem. Uma pesquisa com esse teor deve, inicialmente, saber do que se trata. Pesquisar pessoas com deficiência é bem diferente e deve ser diferente de pesquisar qualquer outro objeto. É uma pesquisa que se trata de um sujeito que sofre uma cicatriz marcada por preconceito, que muitas vezes é relegado e ao pesquisar se aprende muito, ajusta a própria sensibilidade, ajusta o próprio sentido de pesquisa. Tomado isso como precaução, como ponto de partida, a pesquisa, ela inicialmente, ela organizou um levantamento de fontes. Esse levantamento de fontes foi bibliográfico, mas também foi em instituições de gestão com esse tipo de sujeito. Foi também com instituições que trabalham na prática e foi também com instituições jurídicas. Feito isso,
tentamos fazer um levantamento da problemática em nível mundial a partir de diferentes crivos. Por exemplo, o crivo jurídico, o crivo científico, o crivo de materiais que se inventa e que se usa com pessoa com deficiente. Além disso, espacializou a pesquisa a partir dos distritos de Goiânia. Tentamos organizar questionários, elaborar fotografias, e entrevistar diferentes sujeitos que estão na ordem do envolvimento com esse tema. Após fazer isso, nós conseguimos chegar, por exemplo, a um nível de categorização de inserções dessas pessoas, de problemáticas dessas pessoas, de vontades dessas pessoas, ou de um grau mais aprofundado da deficiência. Isso tudo nos levou a compor um questionário padrão. Uma vez este questionário padrão lançado em prática, ele vai nos subsidiar a continuar a pesquisa e ela vai dar prosseguimento, nós estamos dando prosseguimento, envolvendo outras pessoas e outras instituições. Olha, um dado importante. Segundo uma pesquisa do IBGE, no Brasil, isso informações de 2012, dados computados até 2012. No Brasil, cerca de 10 a 15% da população tem alguma deficiência física. E eu converso agora com o Wilson, a respeito, Wilson, desta pesquisa. Como você acredita que ela pode contribuir para essa dita elaboração de políticas públicas, que é o que tanto se espera no nosso país? Olha, é preciso conhecer muito bem, primeiro, os fundamentos da deficiência, o que é que produz a deficiência. Essa noção sobre esses fundamentos da deficiência foi evoluindo ao longo da história, né? Então, num primeiro momento, a gente diz que a pessoa com deficiência, ela não tinha direito à vida, né? Ela era segregada, muitas vezes eliminada nas sociedades mais tradicionais. Num segundo momento, ela passou a ser isolada em espaços de confinamento, né? Como os manicômios, os hospitais, né? Então, ela era privada do convívio social. E hoje a gente vive com esse paradigma da inclusão, né, de possibilitar às pessoas com deficiência uma atividade cotidiana, social, né, uma experiência social. Ora, contudo, para inserir socialmente essas pessoas, é preciso conhecer, né, o que está por detrás da deficiência. Então, uma ideia que se tinha era de que a deficiência era resultado da lesão de um determinado corpo. Ou seja, um corpo que possui uma lesão é um corpo deficiente. Mas a experiência, né, a convivência com essas pessoas demonstram o seguinte, que não é a lesão que produz a deficiência. É a experiência social do corpo com lesão. Ou seja, a deficiência ela só se mostra no convívio social, mediante as relações que essa pessoa que possui alguma lesão tem no seu cotidiano. Então essa pesquisa ela pode contribuir nesse sentido, no sentido de conhecer melhor, né, os tipos de lesão, os tipos de necessidade que essas pessoas despertam, os desejos que essas pessoas têm. Então nesse sentido, essa pesquisa pode compor diretrizes para as políticas públicas, auxiliando na inserção da pessoa com deficiência. Ok, participe do Viver Ciência. Envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook ou acesse a nossa página na internet. Continue participando conosco dessa experiência pelo conhecimento. A ciência é viva quando ela tem uma relação estreita com as necessidades da sociedade. Uma ciência feita dentro dos laboratórios de uma universidade e que nunca chega à comunidade, ela é morta. Ela serve só para o ambiente acadêmico ou para o ambiente de pesquisa. Se ela não tiver um vínculo, uma ligação direta com as maiores necessidades da sociedade, eu acho que ela é uma ciência morta.